Você ficou famosa nacionalmente, né, por ter sido vítima de racismo na Câmara de Vereadores de Porto Alegre em outubro de 2021, numa cena horrenda, completamente horrenda, onde uma mulher branca, de olhar raivoso, usou das seguintes palavras: tu é minha empregada. Lixo, lixo. Eu sou o povo. Eu sou o povo. Eu tô aqui. Eu sou o povo. Eu sou o povo e não posso aqui. Eu sou o povo. Vereadores, por favor, não entrem com Tu é minha empregada. Tu é minha empregada. Tu é minha empregada. É racista. 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 Não é essa empregada, não. Eu sou racista. Não é racista. Eu fico assim, sai comendo aqui. Racista. Mulher preta, minha empregada. Eu pago vacina. Frase essa, por sua vez, infeliz e que denota claramente os tentáculos de um racismo estrutural e nefasto. A mídia, por sua vez, quase nada falou sobre a agressora e, ao que parece, colocaram panos quentes para abafar a situação. Eu vou te perguntar o seguinte: quais foram os motivos reais que culminaram nesse incidente? E se você abriu algum boletim de ocorrência, houve alguma investigação, algum tipo de punição à agressora? Rogério, primeiro eu acho importante a gente falar desse processo, porque fala da nossa história, né? Então, historicamente, as mulheres negras, elas são postas em um determinado lugar, né? Eu cresci ouvindo que esse lugar era para mim e determinados lugares não eram para mim. Inclusive, fui questionada muitas vezes de qual lugar eu achava que eu deveria estar, porque, de certa forma, quando uma mulher que é mãe, que trabalha, estuda para entrar na universidade, né? Eu fiz 5 vestibulares. E passei no quinto, né? No último. Mas por diversas vezes me questionavam o que eu estava fazendo. Por que eu queria chegar? Porque a minha prioridade deveria ser trabalhar. E trabalhar onde? Na higienização, na limpeza, no trabalho doméstico. Será que não tem como chegar a outros lugares? E eu comecei a me questionar, e o meio político te proporciona uma visão mais ampla, né? Eu viajei bastante, eu conheci bastante gente, eu vi mulheres negras que eu queria ser igual, que eu queria ser parecida. Isso me despertou bastante, né? Então, quando eu chego na Câmara de Vereadores, eu já chego com uma bagagem, porque são 16 anos de militância, né? Então, quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, eu já trabalhei na Câmara de Vereadores, eu fui 14 anos assessora da deputada Manuela, eu fui 2 anos, trabalhei na Câmara de Vereadores, aqui e eu sempre nos vi em determinados lugares, sempre nos vi na manutenção, sempre nos vi na limpeza, mas quando chegava de sentar naquelas cadeiras e falar, usar o púlpito para falar das nossas histórias, nós não tínhamos representação, era sempre alguém falando por nós. E esse episódio, ele acontece num cenário de discussão na Câmara de Vereadores sobre a questão da vacinação. Nós discutíamos o passaporte vacinal e os anti-vacina ocuparam a Câmara de Vereadores e entraram com cartazes, mas cartazes com um suástica. Então, o problema é muito maior do que se imaginava. O problema, aquele foi um episódio. Só que, quando eu cheguei, eu chego sempre cedo no plenário para me organizar, para ver a ordem do dia. Eu era líder da nossa bancada, então tinha responsabilidade com a orientação. Nós somos 2 mulheres, tinha responsabilidade com a orientação do nosso voto. Eu sempre chego mais cedo, né? Porque gosto de me organizar. Quando eu cheguei, ela me chama. Essa mesma mulher disse: lá vem os lixos. Eu disse: olha, lixo. Tinha tido um episódio no final de semana, porque a empresa da coleta de lixo da cidade paralisou, porque os trabalhadores não estavam recebendo salário.
Eu falei para ela, lixo é o que teu prefeito deixou na cidade durante o final de semana. E entrei, eu sabia que podia ser uma sessão mais ou menos, né, por conta da presença deles. Eles estavam em massa, dentro de um período restritivo, se fossem trabalhadores não teriam entrado daquela forma, mas eles entraram em massa e, portanto, eu fui direto para a minha bancada e observando. Essa mulher que me chamou de lixo lá na entrada, ela faz parte desse grande grupo que apresenta a suástica, e como eles foram retirados do plenário na apresentação, quando eles começaram a abrir os cartazes, quando eles foram retirados, eu estava na lateral, a minha bancada é a última, assim, porém bem próximo do corredor de saída, ela olha para mim, lixo, e eu disse, novamente, lixo é o que o teu prefeito deixou na cidade no final de semana, e ela começou a se alterar, e eu disse, olha, vocês precisam se retirar, vocês precisam, era só o que eu falava, vocês têm que se retirar, vocês, se não respeitar esse espaço, que é um espaço democrático mesmo, com todas as críticas que nós temos a ele, porque é um espaço democrático para determinada parcela da população, para nós ainda é um espaço bem hostil, né? E de uma democracia relativizada, né? Agora, precisa respeitar. Se essa é a dita casa do povo, vocês não representaram ele aqui, né? E ela começa a se alterar, mas é uma raiva e um ódio que um alerta... Completamente perceptível no olhar dela, parece que, sabe, jorrava sangue, uma coisa assim... Ela desfigura, e ela começa a avançar, só que eu tô do lado de dentro da galeria, e ela começa a avançar, e ela começa a falar coisas, ela faz inclusive um sinal, assim, de encostar na pele, sabe? Então, assim, quando ela diz que eu sou empregada dela, ela sabe o que ela está me dizendo e eu entendi, né? O lugar da subalternidade que eles nos colocam e esse é o lugar que nós lutamos para romper, né? Então, quando ela me chama de empregada, ela sabe o que ela está dizendo. E aquela violência, a violência com que ela diz, é algo que assusta, porque eu disse, inclusive, dentro da Câmara de Vereadores depois, se aquela mulher portasse uma arma, eu não tenho dúvida que ela atirava.